Para mim, falar das opressões, né, seja de raça, de classe, né, da exploração, seja de gênero, território, nacionalidade, né, a partir dos marcadores sociais, não entendo como um recorte, sim, como é uma leitura da totalidade, né, a leitura da realidade a partir das determinações que são estruturais da nossa sociabilidade. Isso vai exigir com que a gente compreenda, né, a concepção de saúde mental, porque falar de saúde mental não dá para homogeneizar as formas de ser e sofrer, né? Quando a gente pensa no sofrimento, a gente precisa entender que o sofrimento, a experiência humana, está relacionado às mudanças estruturais, né? Às mudanças conjunturais, às mudanças econômicas, políticas, sociais, éticas, estéticas. Isso tem uma implicação como nós vamos sofrer, existir e como a sociedade vai criar respostas, mecanismos, instituições, tecnologias, modelos para dar conta dessa produção de sofrimento. Ela tem uma transformação a partir do próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Não é só um fenômeno contemporâneo. Tem toda uma construção da nossa sociedade, aqui demarcando a sociedade moderna, para pensar sofrimento, né? E isso não é deslocado dos modos de vida e dos processos de subjetivação. Um marcador importante para nós, né, pensarmos saúde mental, é a cena da pandemia. A pandemia despertou com que a sociedade como um todo pudesse falar sobre saúde mental, né? Eu, particularmente, fui acionada para falar de diversos momentos de saúde mental das mulheres, de negros, de negras, de periféricos, favelados, LGBTs, né? A pandemia trouxe para a cena o debate da saúde mental, mas também as suas correlações de forças, suas contradições, aquilo que nos atravessa hoje para pensar um campo que é vasto, né? Então, falar de saúde mental não é só falar das pessoas que em algum momento passaram por atendimento especializado, né? É falar de projetos de sociedade, é falar de como a nossa sociedade vem produzindo o aumento da individualização, da competitividade. E eu quero começar com um primeiro ponto, trazendo a seguinte pergunta, né? Qual é a noção, então, de saúde mental que nós estamos partindo? Eu acho que essa primeira pergunta nos ajuda a entender, né, de antemão, que tratar sobre o tema da saúde mental não pode ser visto como um problema de especialistas, principalmente de especialistas dos saberes psis, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, né? Mas falar de saúde mental é falar a partir de uma concepção multi-interdisciplinar, porque você tem inúmeras determinações sociais implicando no nosso processo de saúde, saúde mental e bem-estar. Falar de saúde mental é falar sobre produção de vida, né? No geral, a gente quer focar na noção de doença, mas a gente está aqui trazendo uma certa concepção de saúde, saúde mental e bem-estar. Então, é a produção de vida, né? Como a nossa realidade, como o cotidiano, como o processo de trabalho, implicam diretamente na nossa saúde mental, né? Na saúde mental coletiva, inclusive, né? A individualidade ela não está descolada da coletividade. A forma como eu, Raquel, me constituí, Raquel Gouveia, né? Está relacionado à minha inserção com a minha família, né? Fui criada por um casal interracial, minha mãe, Sérgio Gouveia, meu pai, Carlos Augusto Passos, né? Numa determinada classe, num determinado território, né? Sou uma mulher negra. Todos esses elementos implicam na forma como eu me constituí Raquel, né? E isso vai também estar relacionado ao processo de sofrimento e quais são as respostas, ou melhor, quais são os mecanismos que irei utilizar
para poder lidar com esse sofrimento, né? Que o sofrimento ele faz parte da nossa existência, só que ele é atravessado pelas inúmeras determinações que implicam diretamente nos múltiplos acessos na nossa vida. E um outro ponto que eu queria sinalizar, né, iniciando a primeira questão, diz respeito que saúde mental não é meramente um problema individual, mas sim um problema coletivo. Na sociedade capitalista, né, nós temos visto o quanto que se caminha para acentuar-se na individualização, né? Abandona-se a estratégia da coletividade, né? O sujeito cada vez mais isolado no seu processo de trabalho, né? Isolado da sua própria comunidade, o aumento, né, da busca por segurança, e aí você tem cada vez mais a busca por espaços de moradia que distanciam da presença do coletivo, né? Famílias cada vez mais criando seus filhos com estratégias altamente individualizantes, altamente fortificadas, né? Distante ali de um processo de colaboração comunitária, né? Então, isso vai, de certa forma, fortalecendo um projeto de sociedade que transfere tudo para o individual, tudo para o sujeito, abandonando a relação coletiva. Isso tem um impacto na forma de ser, existir e sofrer, né? Trazendo inicialmente esses elementos, do qual eu considero importante destacar sobre uma certa concepção de saúde mental, eu queria sinalizar o seguinte, né? Que quando a gente traz, né, uma certa concepção de saúde mental, a gente está, primeiramente, trabalhando com disputas de projetos de sociedade, né? Minha fala aqui está indo por esse caminho. A gente resgata um certo autor extremamente importante, né? Que é o Foucault, quando ele tem dois grandes livros para mim para falar sobre a história da loucura. Por um lado, o próprio livro A História da Loucura, né? E por um outro, o livro A Microfísica do Poder, em que ele apresenta para nós como o manicômio, ou melhor, o hospital psiquiátrico se instituiu. Ele também traz elementos, né, de quem sempre esteve dentro do modelo clássico, que é o modelo manicomial, né? O modelo manicomial ele tem por estrutura o hospital psiquiátrico, o saber e o poder médico, né? Instituído na modernidade, tendo o Philippe Pinel, o pai da psiquiatria, sendo ele um protagonista da Revolução Francesa, né? Um 10 intele... minutos. Nossa, rápido. Um protagonista importante da construção da Revolução Francesa, né? E trazer isso demonstra do quanto que a lógica manicomial foi sendo forjada por um saber e poder médico, né? Pelo isolamento, pela contenção, pela violência, né? O Fanon, um autor também bem interessante, Condenados da Terra, vai falar que o manicômio ele é fruto da colonialidade, né? Ele é fruto da colonização. O processo de colonização ele hierarquizou a sociedade a partir da racialização e foi produzindo formas, estratégias, saberes, poderes de poder reforçar a hierarquização a partir da racialização dos corpos. E a estrutura manicomial cumpre um papel de reprodução dessa hierarquia, né? A hierarquia afirmada por uma noção de patológico e normalidade sustentada pela racialização da existência, né? Quem é o louco, ou melhor, quem é o normal, quem é o patológico. Isso passa pela racialização da existência a partir, né, daquilo que a gente vê em História da Psiquiatria do Jurandir Freire Costa, que existia, né, uma noção de doença mental de pretos e doença mental de brancos, né? Do quanto que você tem uma diferenciação das experiências a partir da racialização. Isso é uma certa concepção de projeto de sociedade que está implicada diretamente na lógica da manicomialização, né? Então, institucionalizar, isolar, conter, violentar, medicalizar, né? É uma estratégia
de controle e subjugação de corpos e subjetividades. Por outro lado, você tem um projeto que busca, né, a ampliação e a produção de um cuidado que seja o cuidado em liberdade, em que se tem, né, uma estratégia territorial de cuidado, entendendo a multiplicidade de ser e existir, respeitando as experiências individuais, né, não entendendo que tudo é doença, mas entendendo que os sujeitos respondem às contradições da sociedade, né, a partir de manifestações que produzem sofrimento, né? E que isso precisa ser lidado de maneira coletiva. Isso significa que, por um lado, você tem o projeto da manicomialização e, por outro lado, um projeto de cuidado em liberdade que busca as rupturas que estão colocadas. Ou seja, é lidar com a diferença no território e produzindo proteção. Isso está disputando, né, concepção de saúde, saúde mental e bem-estar, né? Que concepção nós vemos hoje com o aumento da competitividade no interior dos espaços de trabalho, né? Com a individualização das respostas, é o sujeito que precisa tomar um remedinho para poder responder melhor, que precisa, né, lidar ali cada vez mais com o aumento da produtividade, né, com o aumento da instabilidade da sua proteção previdenciária, trabalhista. Isso ocasiona, por um lado, né, os tais dos diagnósticos que estão na moda, o aumento da ansiedade, né, o aumento de depressão. Isso diz respeito ao tempo presente, né, do quanto que os espaços vão produzindo certas angústias e que estão relacionados às estruturas em que nós estamos convivendo ali subordinados, né? Por outro lado, um outro projeto, né, o projeto que se estrutura numa proposta de cuidado em liberdade, entende, né, que, por exemplo, as opressões que estruturam a formação social brasileira, em destaque aqui o racismo, que faz parte daquilo que nos tornou nação, é basilar das relações sociais. Por exemplo, nós temos estabelecido na nossa sociedade uma divisão social, sexual e racial do trabalho. Quem é que está na base da pirâmide, com os trabalhos mais subalternos, invisíveis e com menor remuneração, seguidos, né, e aí são as mulheres negras, seguido dos homens negros, seguido das mulheres brancas, e no topo da pirâmide, os homens brancos que recebem melhor remuneração e ocupam os melhores cargos, né? Isso tem uma implicação direta na relação saúde, saúde mental e bem-estar, né? Os espaços de trabalho em que eu não tenho pessoas que se parecem comigo e que ocupam lugares de poder e de destaque, que não representam a beleza, a inteligência, né? Projetos de Foram 15 sujeitos minutos. bem-sucedidos, né? Isso traz um impacto diretamente na minha saúde mental, na minha saúde, né? Vamos poder pensar que a própria juventude negra, o aumento do suicídio, por um lado, o aumento da mortalidade provocada por armas de fogo sobre a juventude negra pobre periférica. O que se espera dos projetos de vida para essa população, né? Isso tem uma implicação direta sobre a juventude negra. Por outro lado, de mulheres negras, que são as mães desses jovens, né? A gente tem visto, eu tenho acompanhado nos meus estudos, o aumento de doenças evitáveis diretamente atingindo as mulheres negras, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, né? E isso também se manifesta diretamente na sua saúde mental. E, por um lado, o que está sendo viabilizado, né? Se, por um lado, quem tem um certo poder aquisitivo pode buscar os tais especialistas, fazer yoga, né, ter diferentes espaços, a população negra, pobre, periférica, favelada, vai utilizar dos recursos que tem no seu território, né? Mas o quanto que se chega ali às políticas públicas presentes nesses territórios, né? Seguido, né? Falei de projeto de sociedade, estou falando de concepções de saúde, saúde mental e bem-estar, isso tem implicação na viabilidade de modelos. Uma sociedade altamente punitivista, que institui
uma lógica da manicomialização, por meio do controle, da subjugação, vai recriar modelos que atualizem a manicomialização. Eu preciso isolar, eu preciso punir, eu preciso medicalizar, eu preciso destituir de valor, né? De afeto. E aí, por exemplo, tem uma lógica de tratar, em especial punindo, vide as atuais comunidades terapêuticas, né? Que são instituições de caráter asilar, com tratamento punitivista sendo imposto, com isolamento, com violação de direitos humanos, e, por outro lado, você tem as propostas dos serviços de atenção psicossocial de caráter aberto, viabilizados no território, articulados ali de uma maneira intersetorial e também hoje construindo um caminho interseccional para compreender a forma de existir e sofrer enquanto relacionados, né? Esses relacionados, de existir e sofrer, precisa ser demarcado, e aí eu quero trazer o racismo como exemplo, né? Que tem uma implicação direta, né, do quanto que as pessoas vão sendo destituídas de humanidade. Isso ocasiona sofrimento. E, por um lado, você também tem uma estratégia manicomial assentada na farmacologização, que a gente precisa tomar cuidado, é de que como todas as pessoas negras fossem pessoas que apresentassem um sofrimento psíquico ou melhor, um adoecimento psíquico, por causa do racismo, né? E, na verdade, não é disso que a gente está falando, a gente está falando das respostas que cada um também vai dando diante de uma sociedade altamente produtora de sofrimento e adoecimento psicossocial. Então, há uma produção de modelos, por um lado, uma lógica de tratar e curar, e, por um outro lado, de produzir cuidado. O cuidado que entende a diversidade e a multiplicidade de existir. E esses modelos vão trabalhar com tecnologias. Tecnologias podem ser de uma lógica da correção ou tecnologias que Falta um minuto. vão produzir a vida, né? Que vão produzir o diálogo com o território, com as políticas, com a família, né? Respeitando a diversidade. Ou, por um outro lado, essa lógica de tratar punitivista, né? Atualizando aquilo que está em voga e que precisa ser combatido, que é a estratégia da cura gay, né? Curar os sujeitos pelo aquilo que eles são, né? E que não dá para sustentar isso, né? Então, você tem as disputas de projetos que se materializam em concepções de saúde, saúde mental, bem-estar, modelos e tecnologias. É que nós vemos, por um lado, o mercado da saúde, né, via privatização crescendo, e aí, por muito tempo, o congelamento do investimento, né, na política de saúde, especial do Sistema Único de Saúde, que é universal e que precisa ter os seus princípios efetivamente realizados, em especial a equidade, que entende a diversidade da existência humana. Então, eu já vou fechando por aqui, foi só um apanhado geral, né, para poder trazer um pouco de uma certa concepção de saúde mental crítica, que não entende que o sofrimento é homogêneo, que as experiências são homogêneas, elas são diversas, né, e são atravessadas pelas localizações sociais e precisamos atentar-nos a isso, né? De que o colega, inclusive, do lado pode estar sofrendo no ambiente de trabalho e por causa do aumento da competitividade, do isolamento, né? No sentido do próprio processo de trabalho que vai nos apartando, cada um no seu quadrado, e a gente viu isso intensamente na pandemia, pode produzir aquilo que está colocado historicamente como a manicomialização da vida, né? Negando a potencialidade do coletivo, negando estratégias que podem nos fortalecer, né? Que podem produzir e afirmar a vida. Obrigada. Eu vou falar, então, especificamente da questão da saúde mental e trabalho, né? Assim, Raquel já trouxe vários aspectos para a gente começar a olhar para a saúde mental, assim, né? Para pensar tudo que está implicado nisso. E a saúde, quando a gente fala saúde mental e trabalho, ela tem uma certa especificidade. Então, eu vou tentar trazer esses elementos para ajudar a entender um pouquinho mais
dessa questão. Eu sou pesquisadora do campo da saúde do trabalhador e ecologia humana, e a gente vai olhar para essa relação de saúde e trabalho sempre olhando com foco, né, na questão do trabalho, do processo de trabalho e como que essa relação ela vai se estabelecendo, né? Assim, a saúde do trabalhador, então, ela tem alguns princípios também, né, alguns pressupostos básicos que são norteadores, né, para a gente olhar para essa relação. E tem um aspecto que a gente vê muito, assim, muito forte, assim, que vai ter uma influência forte na nossa saúde hoje em dia, é a questão da centralidade do trabalho. E isso é um ponto, assim, né, hoje fica até difícil a gente imaginar a nossa vida sem imaginar a relação com o trabalho da forma como é. Nem sempre foi assim, mas tem caminhado, né, o capitalismo tem caminhado para esse tipo de avanço em que o trabalho ele acaba ocupando uma centralidade que vai ser definidor também, até mesmo dos modos de vida das pessoas, onde é que a gente vai morar, o que que a gente vai fazer, com quem que a gente vai se relacionar. Ele acaba definindo uma série de aspectos. E a gente vê assim, até mesmo na categoria petroleira, que tem também uma diversidade de horários de trabalho, assim, o quanto isso vai interferir diretamente até na relação com a família, com o social, né? Tem a questão de quem trabalha embarcado, quem trabalha com turnos, né? Vai ter bastante interferência em função do trabalho. Então, tem esse aspecto que é muito importante. Assim, a gente tem vários pontos que podem ser, né? Vários aspectos que podem ser determinantes da saúde, mas o trabalho ele tem esse papel determinante muito importante, tal qual a nossa sociedade ela está funcionando, né, hoje em dia. E o trabalho ele tem uma característica, né, assim, quando eu falo trabalho, eu não estou falando só a questão de emprego, né, assim, trabalho no sentido dessa atividade que é típica do humano, né, assim, uma exclusividade do humano, a gente tem uma capacidade de produzir trabalho, produzir uma atividade através da produção do simbólico, e que é algo que é próprio nosso. Do ponto de vista ontológico, a gente podia pensar o trabalho como algo bastante positivo, na verdade, como uma fonte de desenvolvimento da identidade, né, do nosso, que ajudasse na construção da identidade e de fortalecimento da saúde mental e de autorrealização também. Mas o que a gente vê é a forma como as coisas vão acontecendo, né? Assim, como está dada essa questão do trabalho hoje em dia, muitas vezes a gente vê as pessoas se referindo ao trabalho até com um sentido muito negativo, assim, o trabalho até no sentido inicial que foi dado, né, de tripalium, que é trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura, né, o trabalho como algo ruim, né, como algo pesado, algo como se tem que cumprir para garantir a subsistência e não como com essa potência que o trabalho tem de produzir saúde, de produzir satisfação. É nesse sentido que a gente vê assim como que vai implicando na saúde mental e na saúde como um todo, né? Então, quando a gente olha para essa relação de saúde e trabalho, a gente tem que entender também que a gente tem diversos aspectos, tanto macro, né, até macroestruturais, macroeconômicos, políticos, sociais, quanto micro, né, dos indivíduos, das relações intersubjetivas que estão convivendo o tempo todo e nessa relação, né, de macro e micro o tempo todo convivendo e se alternando e tendo implicações um no outro, né? Assim, eu acho que sobretudo para a indústria do petróleo e gás, quando a gente fala do aspecto econômico, quanto vai interferir no processo de trabalho, eu acho que para vocês que são petroleiros e petroleiras, isso é muito direto, né? Assim, qualquer mudança política, econômica afeta diretamente o processo de trabalho lá no cotidiano de trabalho, lá no dia a dia, né? Assim, tem essa implicação. E um outro aspecto importante para a gente olhar para a relação também da saúde é a saúde, o indivíduo ele não pode ser olhado, a sua relação com a saúde, descolado
da realidade na qual ele vive, né? Assim, a gente tem que sempre olhar o indivíduo na relação com o meio no qual ele faz parte, né? E esse meio tem diversos aspectos, né? E aí, voltando para essa questão macro e micro, a gente tem, nas últimas décadas, um avanço bastante expressivo das políticas neoliberais que vão impactar diretamente a economia e vão impactar os processos de trabalho, as condições de trabalho, né? A gente vai ter um aumento bastante expressivo da precarização no trabalho. Então, se isso antes acontecia em determinadas categorias, a gente vê um avanço hoje indiscriminado em todas as categorias, em todas as áreas. A questão da precarização, ela está colocada e está se expandindo cada vez mais. E a gente pensar que as condições de trabalho, de um modo geral, estão cada vez mais precárias, evidentemente que vão ter implicações para a saúde, para a subjetividade dos indivíduos, do coletivo e da sociedade, né? Assim, do ponto de vista, né? Se a gente pensar, se a pessoa tem que realizar sua atividade e ela não tem sequer condições mínimas materiais para isso, e ela é obrigada a realizar essa atividade, evidentemente que ela vai tentar, com a sua subjetividade, com os seus recursos, com o uso que a pessoa faz de si, dar conta do que está faltando em termos do que a organização do trabalho tinha que estar disponibilizando para aquele indivíduo, para aquele coletivo. Então, isso vai tendo implicações para a saúde também. Obviamente que a gente, no dia a dia, a gente faz esse tipo de arranjo inúmeras vezes, mas quanto mais a gente faz sem, sem uma contrapartida, né, de ter as condições adequadas e tudo mais, vai cada vez mais precarizando também a nossa saúde, né? Então, vão sendo diversos aspectos que vão somando e vão estar ali presentes para estar assim, somando nos adoecimentos, né? No sofrimento e adoecimento. A gente tem também, a gente está num momento, né, que, lamentavelmente, a gente teve uma reforma trabalhista que tirou muito da proteção social, da seguridade social, então os trabalhadores estão numa posição muito mais vulnerável. Isso significa, né, até mesmo quando se vai para disputas, né, com o empresariado, com o capital, já estamos em muita desvantagem, porque estando numa situação assim de tanta vulnerabilidade, obviamente que não é que o trabalhador e a trabalhadora queiram só discutir salário, mas as pessoas precisam viver, precisam pagar suas contas, então acaba que isso se coloca como a moeda, né, mais forte para poder discutir, e a gente perde muito com isso, a gente está perdendo o enfraquecimento mesmo da classe trabalhadora, né, em função de quais são as questões de fato que deveriam estar sendo colocadas. Muitas questões acabam se enfraquecendo justamente por conta disso. A gente está nesse cenário que, por medo de perder o emprego, ou por medo de perder os poucos direitos que ainda nos restam, a gente vai, de um certo modo, também cedendo para que as perdas não avancem mais do que já foi feito, né? É um cenário também, né, que nós temos, além dessa questão da precarização, uma intensificação do trabalho, né, assim, cada vez mais a gente trabalha mais, né, e um volume de trabalho muito maior, então, assim, é um aumento tanto das exigências físicas quanto cognitivas e psicológicas também para dar conta, e que as pessoas acabam cedendo também em função disso, assim, de todo esse cenário, né, de fragilidade de direitos, medo de perder o emprego, porque tem também essa questão, assim, com as políticas neoliberais, há um aumento muito grande do individualismo, né, assim, de uma valorização do indivíduo e de uma 10 minutos. competitividade, né, da questão da competitividade que fica colocada de uma forma muito forte, e isso enfraquece a dimensão coletiva do trabalho, que é um fator protetivo para a saúde mental, né? Assim, quando a gente cai nessa história, né, de que o indivíduo é que tem que vale mais do que o todo, assim, a gente acaba nos enfraquecendo enquanto indivíduos, enquanto grupo e enquanto trabalho também, porque nós somos seres sociais, não existe um indivíduo que seja, né, não tem por que ficar
nesse processo de valorização só individualmente, quando a gente sabe que até do ponto de vista técnico, vale mais a produção, né, coletiva, a produção do grupo, quando tem muito mais trocas, né, entre o grupo, é muito mais produtivo. A gente viu agora, né, com a questão da pandemia também, assim, o quanto teve transformações no mundo do trabalho de uma forma que foi colocada, né, supostamente por questões sanitárias, mas que acabaram trazendo para a nossa realidade, assim, questões que já estavam em discussão, que já tinha, né, já se tinha uma vontade de ser colocado ali e que a gente acabou incorporando, né, como foi o próprio teletrabalho, que é um aspecto também, assim, né, que ele vem com toda uma sedução de que é um tipo de trabalho que vai dar uma série de oportunidades da pessoa ter mais tempo com a sua família, pode fazer o seu próprio horário, mas enquanto a gente não tiver uma discussão séria também a respeito disso, de entender quais são os impactos que esse tipo de atividade de fato tem para a saúde das pessoas, para a saúde mental, questões de segurança, a gente pode estar caindo num risco também de fazer com que as pessoas entrem numa alta aceleração, produzam muito mais, mas em função de não ter um parâmetro, de ficar com medo de que não vão ser avaliadas corretamente, né, assim, de ficar com medo de que a empresa pense que não está trabalhando o suficiente, assim, a gente vê o quanto isso pode ter implicações para a saúde mental de um modo geral também. E aí, todo esse cenário, evidentemente que vai ter implicações bastante fortes na saúde mental, não é à toa que nas últimas décadas para cá, a gente vê o quanto a saúde mental ela aparece como uma das principais causas de afastamento e de incapacidade para o trabalho, né? E sem contar que seguramente ainda esses números são bastante subnotificados, porque a saúde mental é ainda um estigma muito grande para a nossa sociedade, as pessoas têm vergonha de falar que precisam de atendimento ou que não estão bem, a gente não encara com a maturidade suficiente as questões de saúde mental. Assim, no caso da classe petroleira, ainda tem a questão de ser a maioria, né, de homens, que ainda é um problema à parte, que os homens ainda têm mais dificuldade de tratar da saúde, quanto mais de saúde mental. O que vai fazer que quando a pessoa, de fato, ela vai buscar atendimento, muitas vezes ela já está com um transtorno de fato instalado, já está com um agravamento bastante grande da sua condição, justamente por ter ignorado antes esses aspectos, né? Então, assim, só para finalizar, antes que o Guilherme me corte, é, a gente está desenvolvendo, eu estou coordenando uma pesquisa sobre saúde mental e trabalho junto, em parceria, né, com os Sindipetros RJ, NF e Caxias. A perspectiva, né, nossa com essa pesquisa é a gente poder trabalhar, entender, né, o objetivo, entender como está sendo essa relação de saúde mental e trabalho entre a classe petroleira, especificamente no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos feito diversas etapas, né, em que a gente tem escutado determinados grupos de petroleiro, que aí, das mais variadas áreas, a gente tem pessoal de refinaria, tem de plataforma, tem também administrativo, para conseguir discutir e debater, entender o que está acontecendo de fato em relação à saúde mental e trabalho, em função, né, desse aumento tão grande de adoecimentos nessa área. E assim, até quando eu comecei a ter um contato maior com a classe petroleira, eu fiquei bastante surpresa com esse dado, porque eu achava que a questão de adoecimentos por exposição a produtos químicos ou mesmo a questão de acidentes poderia ser maior, então saber da questão da saúde mental foi uma surpresa, e à medida que a gente tem conversado e tem avançado nisso, a gente vai descobrindo uma série de aspectos que acontecem na classe petroleira. Então, já queria até aproveitar para convidar. A gente está numa etapa agora que são as oficinas sobre saúde mental e trabalho. Nessas oficinas, a gente vai apresentar os resultados da primeira etapa, onde a gente teve um grupo discutindo, um grupo de petroleiros e petroleiras, né, que a gente discutiu junto com a equipe de pesquisadores desde março até julho desse ano, diversas questões que foram colocadas como questões que estão relacionadas à saúde mental e trabalho. Então, na oficina, a ideia é a gente poder apresentar esses resultados preliminares, poder discutir com um grupo maior também. Então, quem
tiver interesse em participar, amanhã a gente vai ter essa oficina em Caxias, né, lá no Sindipetro Caxias, e já tivemos a do NF, e a do RJ será no dia 9 de dezembro. As inscrições para essa oficina, elas estão acontecendo através de um formulário que está disponibilizado nos sites dos Sindipetros, né, RJ, Norte Fluminense e Caxias. Então, lá a gente vai trazer então mais detalhes sobre o que a gente vem encontrando até agora, mas só para adiantar um pouquinho, o que a gente vê assim muito do relato da classe petroleira tem a ver com as diversas formas de violência que acontece no trabalho, né? As diversas formas de discriminação, de opressão, através de assédio moral, o assédio sexual, o assédio institucional, discriminação de gênero, de sexualidade, discriminação racial, de etnia e até de religião também. E aí, aproveitando que a gente está no espaço aqui discutindo a questão racial, a gente teve assim algumas pessoas trazendo a questão racial, mas a gente entende que isso ainda precisa ser mais aprofundado e também eu acho que ainda tem muito estigma na forma de conduzir isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que entender melhor o que acontece, né, de fato no mundo do trabalho, que tipo de discriminação acontece, como ela acontece, para justamente poder combater e criar novos espaços de trabalho, né, que respeitem mais os direitos humanos e a dignidade das pessoas, e isso certamente vai acabar fortalecendo a saúde mental das pessoas e, assim, a esperança que o trabalho possa, de fato, alcançar esse objetivo de ser promotor da saúde, né, e da saúde mental. Era isso, obrigada. Esse formato que a gente fez, né, foi bem pensado, porque assim, são temas que vocês perceberem que se complementam, né? E aí é interessante esse recorte, né, do que a gente ouviu aí sobre o quanto a questão da competitividade, da individualização, né, ou seja, elementos, né, do neoliberalismo, o quanto isso, né, são formas que vão piorando a nossa saúde mental como coletividade, né? E aí, para trazer assim um pouco, né, do mundo Petrobras, né, o quanto, por exemplo, né, a lógica da empresa. Nós vamos abrir sim para a pergunta daqui a pouco, tá, Charles? Como a gente no mundo da empresa, com a lógica, né, dos GDs, né, para quem não é da Petrobras, né, dos palestrantes, na Petrobras nós temos, né, que é o gerenciamento de desempenho, né, que é aquilo que vai estabelecer as metas e a partir disso vai definir se a pessoa vai ter avanço na carreira, que é a promoção salarial e tal, né? E como isso, né, às vezes você pega elementos que são coletivos, né, e você joga na responsabilidade do indivíduo, né, e vai penalizar o indivíduo, ou a competição exacerbada, né, de que alguém na equipe, né, não pode, né, tá todo mundo bem na equipe, né, sempre tem que ter alguém ruim para poder o outro avançar, né, o quanto isso é exagerado, e o quanto tem de um elemento racial, né, nas avaliações. Porque por mais que a metodologia utilizada tenha as metas, né, que teriam que ser mais objetivas, mas você sempre tem um elemento subjetivo que você dá o poder ao gerente, né, de definir ou fazer um critério de desempate, é um critério do gerente. E o quanto nós falamos de que o corpo gerencial é mais paciente com o homem branco, né, do que com a população negra, quer seja o homem negro ou a mulher negra, ou quanto numa reunião, né, um homem branco pode, né, falar alto, né, fazer um discurso, né, mais denso, né, e isso é violento contra nós, e isso nas reuniões é encarado como apenas o homem foi enfático, né? Enquanto um homem negro faz isso numa reunião, ele está sendo agressivo, né? Ou quando uma mulher negra faz isso numa reunião, ela é considerada uma histérica, né?
E o quanto isso, inclusive, vai influenciar na avaliação do seu desempenho na carreira profissional, né? E a que, né, a Luciana já falou, né, que é a dificuldade, inclusive, de trazer esse elemento, racializar, né, nas pesquisas, porque esse elemento ele aparece muito pouco, né? Não só na pesquisa de saúde mental, tá, Luciana? Em várias pesquisas do sistema Petrobras, a racialização dos dados, ela é muito pequena, né? Existe vamos dizer assim, uma resistência, né, a racializar os dados, né? Tanto da parte de quem faz, de quem coleta os dados, quanto da parte de quem fornece os dados, né? Inclusive hoje, né, no Novembro Negro, nós, né, com a mudança de gestão, nós tivemos agora uma movimentação, inclusive uma campanha de autodeclaração, né, racial, né, que tem um percentual, isso vai variar de gerência para gerência, mas tem gerências que você tem aí 30, 40% da gerência que não declara a sua raça, né? E não tem essa informação, sabe? Então, assim, não é só nessa questão do debate da saúde mental, né? E o quanto isso tem também de restrição, né? Enquanto a pessoa olha e diz, olha, eu me afirmando como negro, como negra, né? Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar na minha carreira? Mesmo sabendo que isso já está demarcado, né? Mas o quanto as pessoas tentam se esconder disso, né? E isso no mercado de trabalho, no universo da Petrobras, é algo muito forte, né? Algo que eu sempre trago quando a gente vai debater essa questão racial na Petrobras é o processo de embranquecimento que ocorreu ao longo dos anos. Hoje a Petrobras tem 70 anos. Tem um dado, tem um pesquisador da Bahia, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele fez uma dissertação de mestrado, e aí ele levanta uns dados que é o seguinte, ele pega a Relan, né, que é lá a primeira refinaria do país, nos idos de entre na década de 50 até o início da década de 70, é os dados que ele pega. Ele pega a lista de sindicalizados, de filiados ao Sindipetro Bahia. E lá, nessa lista, você tem as fotos dos sindicalizados. Então, ele faz uma heteroidentificação. Ele vai olhando as fotos e vai dizer, isso aqui é negro, isso aqui é branco, isso aqui é pardo e tal. E aí, o que era o percentual? Você tinha de sindicalizados 70% de negros. E naquela época você tem um processo em que o trabalho era mais braçal, né? Tinha menos tecnologia embarcado, a média salarial era mais baixa, né? A exigência física, né, era mais alta, né? E você tinha esse percentual, que era o início da indústria do petróleo, né? E aí, conforme vai aumentando a tecnologia, o esforço físico vai diminuindo, você exige mais conhecimento técnico, né? A tecnologia vai sendo embarcada, vai diminuindo, né, o esforço braçal e aumentando o esforço intelectual e aumentando a média salarial, você tem um embranquecimento. A chegar hoje na Petrobras, né, uma situação, né, que nós temos aí 28%, se eu não me engano, é, de negros, o que já foi 70%, né? Então, esse debate, né, acho que é importante. E o como existe, né, um processo de desestímulo. Eu fiz um treinamento, tem um tempo, que era um treinamento de equipe, né? A gerência fez, né? Não fui eu como indivíduo, mas o meu setor fez, que era um treinamento sobre como montar equipes. E aí tem lá as interações, né? E no final pediu para cada um dizer o que é que achava daquele treinamento. E qual foi a síntese que eu tive daquele treinamento? Era que o treinamento ensinava de que o bom é igual ao ruim, só serve o excelente. Eu disse, cara, é isso aqui, ó. Quem está aqui fazendo bom, não é fazendo a média, não, tá? É fazendo bom, é igual o cara que não está fazendo nada. Isso aqui está errado. Isso aqui é gerar sofrimento, e é o sofrimento mental. E aí, o quanto a pessoa individualmente vai se punindo por não ser o excelente, né? E o quanto ela vai se exigindo, e o quanto é a visão do outro, né?
de o quanto numa sociedade racializada, né, com racismo numa sociedade, né, num país como o Brasil, altamente racista, né, o quanto o bom do homem branco, né, é muito mais tolerado, né, do que o excelente do homem preto ou da mulher preta. Então, eu vou encerrar por aqui e vamos abrir para as inscrições aí de pergunta e resposta. Por favor, Charles, depois Lilian. Charles, vamos tentar trabalhar com 3 minutos, tá bom? Eu só não posso abrir minha câmera, tá bom, pessoal? Mas para quem não me conhece, meu nome é Charles Vieira. Eu estou diretor do Sindipetro RJ, mas atualmente atuo aqui em Macaé, na Bacia de Campos, na gerência de responsabilidade social. Fui transferido recentemente para cá, graças a Deus. Saí de uma atividade que eu já não me via mais há alguns anos satisfeito, embora eu estivesse atuando num comitê de diversidade, coordenando um trabalho pioneiro e muito bem sucedido, que estava debatendo nas bases sobre diversidade. Pudemos fazer os primeiros eventos promovidos pela Força de Trabalho, com colaboração da Petrobras, né, com a temática LGBT e outras temáticas que ainda não tinham sido discutidas na companhia. Foi muito legal o trabalho lá. Eu pedi intervenção porque eu queria trazer uma experiência minha e uma observação que eu acho que é interessante, né? Gente, eu, durante muitos pedaços das falas da Luciana e da Raquel, eu fiquei offline. Então, minha conexão caiu, então eu perdi muitas das falas, mas uma de vocês duas, eu não sei se foi as duas, falou sobre o racismo religioso, né? Enfim, eu sou membro de religião de matriz africana. Quando eu entrei na Petrobras em 2007, um ano depois, em 2008, eu me iniciei no candomblé. E precisei ir trabalhar durante 3 meses usando branco, usando 6 elequês, que são os fios de conta, boné branco, cabeça coberta, tudo todo de branco. E meus emblemas, signos e, enfim, meus símbolos religiosos, né? Trabalhava em Macaé nessa época e morava em Rio das Ostras e fui alvo de muita intolerância ou racismo religioso. Racismo religioso porque é uma religião afro-brasileira, vinda de negros, trazida para cá, portanto é racismo. E atualmente estou em outro processo, passando por outro processo iniciático, desta vez em Ifá, e me encontro novamente usando branco, meus ilequês, com cabeça coberta, e trabalhando em Macaé, novamente morando em Rio das Ostras, e daqui a pouco vou ter que ir para a base, dessa vez não com tanta necessidade de estar com todos esses instrumentos religiosos, mas vou ter que cumprir uma parte desse preceito. E me vejo aquele garoto de 24 anos, há 15 anos atrás, 25 anos, sofrendo racismo religioso também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, qual orientações, de repente, já concluindo. Desculpa, tá, Guilherme, eu falo muito, você sabe disso. E a observação que eu acho que é interessante falar sobre os casos de suicídio na Petrobras. Eu não sei os dados, não dá, a Petrobras não divulgou, mas os últimos casos que eu tive notícia foram de homens com pele clara. Aí eu não sei como eles se autodeclaravam, se eram pardos, se eram brancos, mas na sua maioria são homens de pele clara, o que me parece ser curioso, em função do que a gente está discutindo aqui nessa live, né? Serem os homens, as pessoas negras
maiores vítimas, né, do adoecimento mental. E queria entender por que esse fenômeno na Petrobras. Tem uma hipótese, mas, enfim, não dá para aprofundar sobre isso em 5 minutos. Mas, enfim, é isso. Essas duas intervenções que eu queria fazer. Desculpa ter passado do horário, tá, Guilherme? Tranquilo. Vamos fazer um bloquinho, tá? Aí a gente já abre para a Lilian, né? Então, foi 3 perguntas e aí a gente volta para vocês, tá bom? Lilian. Eu não pensei muito em pergunta, eu pensei mais em intervenção, né? Uma coisa que a gente observou, isso daí de repente para a Luciana comentar, a gente reparou assim visualmente, como esse trabalho que o Guilherme falou, a gente reparou visualmente que a entrada de novos trabalhadores na Petrobras, que a gente está indo recepcionar essas turmas, as pessoas de nível superior, né? De engenheiros, administradores, não lembro bem quais os cargos. A entrada dessas pessoas eram pessoas muito mais brancas. E a entrada de pessoas de nível técnico para operações, funções de nível técnico, eram pessoas que visivelmente na plateia tinham uma maior percentual de pessoas negras e pardas. Então, assim, claramente uma discrepância absurda, e aí isso daí faz um contraponto com a meritocracia, né? Que fala que, tipo, é fazer por merecer, ou que, na Petrobras, esse mito da Petrobras, gente, é concurso público, e por ser concurso público não tem diferença entre tempo de subir na carreira, entre ser promovido, teoricamente não teria essa diferença, e todo mundo ganha o mesmo salário, né? Então, era essa a primeira coisa que eu queria falar para a Luciana. Para a Raquel, eu pensei, na medida que saiu aí, bem controverso, vou botar para uma polêmica, Raquel, que o prefeito do Rio falou, né, de internação compulsória de pessoas que estão em situação de rua e que são usuários e tal de drogas. Não necessariamente assim, a gente sabe que não seria uma limpeza das ruas mesmo. E o comentário que eu ia fazer é que quando você vai nas páginas das pessoas que estão fazendo contraponto a isso, você vê uma maioria de comentários de pessoa apoiando. Tipo, por conta da dita violência, que realmente é um caso grave, só que as pessoas vão buscar soluções simplistas, né? Tipo, há muito tempo atrás eu já distribuí comida em rua, e você vê muitas histórias, assim, na pandemia foi um boom de famílias indo para as ruas, aí a criança é tomada dos pais, aí, tipo, família que é expulsa de casa por conta da milícia, tem vários casos, né? E ao invés da gente pensar em recuperação de família, a gente está falando de internar de maneira compulsória pessoas, né? Então, assim, como que a gente pode trazer esse debate para a nossa força de trabalho, que são privilegiados dentro da cidade do Rio de Janeiro? E que, se bobear, talvez seriam pessoas que, num pensamento simplista, concordariam ali de tirar essas pessoas e internar de maneira compulsória. Como que a gente pode, sei lá, fazer ações, abordar esse tipo de coisa, para a gente poder enfrentar esse problema grave aí da cidade do Rio de Janeiro, e para a gente não deixar que a nossa força de trabalho caia nessa solução simplista aí, né? Eram essas duas intervenções. A Denise, ela fez aqui um comentário, né, no chat, né, eu vou ler aqui. Estou na rua e meu telefone está descarregando. Antes de que descarregue, queria agradecer ao sindicato e às professoras e ao Guilherme pelas excelentes e pertinentes reflexões. Esses dias, no lançamento do plano de equidade racial da companhia, foi mostrado algumas dores verbalizadas, né, dos empregados. Impossível não fazer a relação com as falas de hoje e pensar o quanto essas dores não devem trazer não só sofrimento, mas adoecimento mental a muitos dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Só para nivelar também, essa semana passada, nós tivemos, né, o lançamento do plano de equidade racial da Petrobras, tá? Que foi lançado, né, e teve um grupo de trabalho, e a Denise, né, participou desse GT, né, fez a apresentação lá, e realmente foi um momento muito potente, né, com muitos relatos emocionados
sabe? E, bom, eu volto aqui para vocês, né? Aí vamos inverter a ordem, né? Fala primeiro Luciana, depois Raquel, tá bom? Guilherme, vou só comentar então, você trouxe, logo que você falou, assim, você trouxe a questão, né, do gerenciamento do desempenho, né, e como isso, o elemento racial também aparece aí. A gente vê, assim, nessa questão, né, das violências que acontecem no trabalho, o quanto algumas formas de gestão, algumas ferramentas da gestão, elas, de um certo modo, elas estão ajudando a institucionalizar essas formas de violência. Porque, assim, não tem nem como você fazer uma denúncia, né, dizer o quanto isso afeta você por conta da questão racial, porque o argumento pode ser de que não, mas isso aqui é uma ferramenta de gestão e é igual para todos, né? Só que a gente sabe o quanto ali na concretude mesmo, não, esse igual é diferente, né? Assim, para uns é de um jeito, para outros é de outro, né? Então a questão racial, a questão de gênero, ela aparece bem nesses aspectos assim, né? De não é tão igual assim quanto é na fala, né? Assim, ela é bastante diferente na realidade. O Charles trouxe a questão, né, do racismo religioso. A gente viu muita discussão dos petroleiros e petroleiras que participaram dos encontros sobre o trabalho, né, para discutir as questões do trabalho, trazendo assim discriminação para qualquer tipo de religião, e matriz africana também, assim, né? Imagino o quanto você deve ter passado por situações bastante constrangedoras, Charles, por falta de respeito à sua religião, né? E você trouxe até essa expressão, né, do racismo religioso. A gente observou o quanto a questão supostamente da religião é colocada como se fosse determinante para algumas ações, né? Assim, do tipo, a pessoa impõe a sua religião a outras no espaço de trabalho, então, assim, isso é uma forma de violência muito grande e um desrespeito muito grande, né? Porque, assim, a gente tem que respeitar todas as religiões, ninguém tem que ficar impondo as suas crenças para ninguém, né? O que acredita, o que não acredita, ou ficar julgando ou discriminando por conta disso. Sobre a questão que você trouxe dos suicídios serem homens claros e não ter os homens negros, eu acho que essa é uma questão importante a ser investigada. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho algumas hipóteses que me vieram à mente quando você formulou a pergunta. Como eu falei, né, no momento da minha fala, assim, a situação de trabalho hoje em dia ela é bastante violenta para todos, né? E assim o patriarcado, né, o machismo, ele pode até colocar as mulheres, né, os negros e a questão da população LGBT numa outra situação, mas ele também é ruim para os próprios homens, né? Porque assim são formas de opressão. E a gente vê que, obviamente, alguns grupos sofrem mais porque vai tendo uma sobreposição de opressões, né? Assim, por gênero, por raça, por classe, por etnia, por religião, por uma série de coisas, mas todos têm. Eu não sei, assim, por que os negros não aparecem, né, pela sua observação, né, de uma forma tão forte, mas eu suspeito, assim, que tem questões também da própria cultura, né? Assim, eu acho que as pessoas que têm a origem negra, elas têm também uma origem que é mais coletiva, né? Assim, para quem conseguiu manter as suas raízes, né, africanas, tem toda uma questão de coletividade que é diferente desse individualismo que vem com a colonialidade europeia. Talvez isso possa ter sido um fator protetivo, mas isso com certeza é uma questão a ser investigada, porque é bastante complexa, né? Sobre a questão que a Lilian trouxe, né, de visualmente as pessoas que entraram agora para concurso, né, de nível superior são brancas, né, e os técnicos negros e pardos, isso aí eu acho que é materialização de quanto essas questões de raça, elas não são, elas se colocam, né, de forma aparentemente invisível, mas assim, é a questão do acesso, porque assim,
é uma meritocracia, entre aspas, né? Porque não é a questão do mérito, a gente não pode pensar que alguém que teve acesso à melhor formação, às melhores condições de vida, vai ficar numa posição atrás de outra pessoa que teve que trabalhar ou que não teve as condições adequadas para conseguir disputar. Assim, uma disputa muito desigual. Então, isso, obviamente, vai se refletir nesse tipo de materialidade, né? Assim, de quem que chega para ocupar as melhores posições, né? São as pessoas que tiveram melhores condições para poder estar nesse lugar, né? Então, eu acho que isso traz essa visibilidade, né, nesse sentido. E eu acho que a gente teve ideologias muito tempo na sociedade querendo convencer, né, de que existiam explicações possíveis, biológicas e tudo mais, e que isso não já foi para lá de descartado do ponto de vista científico, social, né? A gente vê assim também quando a gente consegue ter movimentos, né, de poder tentar trazer um pouco mais de equidade, o quanto as pessoas não têm isso de questão de raça, não tem diferença nenhuma, pelo contrário, assim, eu acho até que quando a gente viu assim, né, nas gestões que foram mais democráticas, quando teve um acesso maior à educação, o quanto avançaram assim, conseguindo, eu lembro assim de muitos prêmios, até jovens conseguindo prêmios internacionais. Era um orgulho muito grande. A gente teve um retrocesso aí de 4 anos nesse sentido, mas eu espero que agora isso melhore de novo. Para dentro da academia, a gente viu a inserção também trazendo muito mais a discussão, né, de questões bastante importantes que até então a gente estava negligenciando, como essa questão racial. Mas eu acho que com certeza a Raquel vai falar muito melhor que eu sobre isso. Bem, vou comentar então. Acho que queria comentar sobre a pergunta do Charles inicialmente. Uma que me preocupa um pouco quando a gente trabalha com uma certa afirmação da hierarquia produzida pela branquitude, né? Por exemplo, não trabalho com uma noção de pele clara, pele escura, né? Tem o debate do colorismo. Uma das grandes contribuições do movimento negro foi o reconhecimento, por exemplo, de pessoas pardas como pessoas negras, né? E a junção de pretos e pardos, que eu acho que é fundamental. E aí, no tempo presente, tem, tem-se um tensionamento colocado, né? De que pessoas brancas estão se reconhecendo como pessoas negras a partir de uma lógica pardista, né? O que, de certa forma, coloca o ser negro como se estivesse na moda. E aí isso é um perigo, porque, né, afirma o mito da democracia racial, né? O mito da democracia racial é uma grande estratégia política, econômica, social, ética e estética, que por meio de duas grandes teorias, a teoria da degenerescência e o eugenismo, né? Por um lado, o pensamento de Nina Rodrigues, por outro lado, o pensamento da Escola de Medicina Carioca, que trabalham com uma noção de que o negro é um ser inferior, né? Para Nina Rodrigues, a eliminação, e a teoria eugênica, o higienismo, né? Vamos purificar isso através da miscigenação, que foi a estratégia adotada. Enquanto a eliminação adentrou-se pela estrutura jurídica, né? Seja pela criminologia no Brasil, que contorna o negro como sujeito perigoso e estabelece a permanência do fuzil na nossa cabeça, né? Para mim, o fuzil ele é o debate atual, que é, por um lado, quem é que está na mira e quem é que segura. Todo corpo negro sabe, para quem geralmente tem grandes dúvidas, eu costumo dizer, o negro sabe que está na mira do fuzil. Quem tem dúvidas é porque não passou por esse lugar de ser marcado pelo fuzil na sua cabeça, né? No ato simbólico ou concreto.
Estou trazendo isso para falar das expressões do racismo no cotidiano, né? E de que tudo que é vinculado ao negro precisa ser destruído, vide a intolerância religiosa, né? Num país altamente intolerante no aspecto daquilo que é herança forjada na diáspora por resistência da população negra. Então, e que, ao mesmo tempo, na cena contemporânea, né, tem a armadilha do colorismo que tende a nos afastar. Então, o fenômeno do suicídio que você traz, em especial, para os homens na Petrobras, né, os homens brancos, acho que diz respeito, e aí precisa analisar sobre os dados, aos lugares de poder, especificamente, né? Ao aumento da competitividade, da individualização das respostas, né? E a todo momento, inclusive, de colocar em xeque a masculinidade hegemônica, né? O sofrimento está estabelecido para todo mundo a partir das suas localizações e racialização. É que o branco tornou-se o universal. Então, o belo, a racionalidade, a competência, né, a potência, né, contorna a masculinidade hegemônica e que faz com que o homem branco sustente aí essa masculinidade ideal, que está forjada no mercado de trabalho, ela está estabelecida, né? Não é à toa que se ocupa os maiores cargos de poder. Mas isso também coloca em xeque essa masculinidade assimilada enquanto hegemônica, né? E se esse homem se encontra como fracassado, e parênteses, o homem negro é a materialidade do fracasso, né? Porque ele é a negação do eu ideal estabelecido pelo pacto narcísico da branquitude. Então, a assimilação do homem negro sobre a sua masculinidade e a forma de existir homem numa sociedade cis heteronormativa patriarcal racista é que ele sabe que ele é inferior. E aí você tem inúmeros mecanismos de ascensão, inclusive as relações interraciais entram por aí, como uma forma de sair e proteção, máscara branca. Isso é uma discussão que está no livro da Lia Weiner, seja Famílias Interraciais ou no livro Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, que trata sobre as diferenças do existir branco, né, no Brasil, através, inclusive, da miscigenação, que vai clareando, mas hierarquiza também a forma de existir branco no Brasil. É necessária a discussão da branquitude. Então, eu acho que é fundamental discutir esse fenômeno do suicídio na Petrobras, a partir desses dados que vocês trazem, né? Trazendo gênero e raça implicados, né? Porque isso diz respeito, por um lado, pela sexualidade e, por outro, a construção desse gênero idealizado, ou melhor, fetichizado, porque ele não é real, mas ele é assimilado, né? E coloca em xeque esse homem branco a todo momento. Ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o capaz, ele precisa ser forte, ele nega o reconhecimento do seu sofrimento, que não é só ele que nega, mas todos os sujeitos de lugares de poder negam o sofrimento, negam o fracasso, e quando se dá, né, aí não se resiste à ruptura daquilo que foi assimilado, né? Eu acho que essa discussão precisa ser feita, principalmente em espaços de trabalho, sobre a localização de uma masculinidade hegemônica, de reprodução de um poder hegemônico. E aí, Lilian, por outro lado, falando sobre internação compulsória, é fundamental a gente recuperar a Lei 10.216 de 2001, que é a lei que protege as pessoas portadoras de transtorno mental e dá subsídios sobre a proteção dessa população e estabelece o parâmetro para as internações, né? Você tem as internações a partir de uma leitura que redireciona o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde. Estabelece a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória, né? Por um lado, o sujeito que deseja, o outro que o terceiro responde, e por outro, a determinação do juiz.
nós temos, inclusive, né, disputas em torno dessa legislação, que é o que acontece no fenômeno atual. A partir da legislação protetiva, se utiliza para viabilizar controle de corpos e subjetividades considerados subalternos, né? Sem reconhecer que a violência é parte cultural estruturante da nossa sociedade. E aí, numa estratégia punitivista, né, e também de atualização do eugenismo, de limpeza étnico-racial, inclusive, né, você tende a isolar, internar numa justificativa de acolhimento, proteção, mas reproduzindo uma lógica de desproteção e violência, né? Mas como é que se trabalha isso nos nossos espaços? Primeiro, acredito que é preciso um processo de formação permanente para os trabalhadores. E precisa levar informação, né? Os trabalhadores estão mergulhados aí dentro das contradições do capital, né? Sustentado pelas opressões e exploração. Esse é um espaço para isso, pena, por exemplo, que temos muito poucas pessoas, a necessidade da qualificação, do acesso à informação, né? Não só por lives, não só por atividades direta educativa, mas a construção de campanhas, informativos, né? Fundamental para movimentar esse processo de mudança da realidade, né? Porque o sujeito não só atualiza isso fora, mas dentro, inclusive, do espaço de trabalho, né? Tornando-se aquele que ocupa cargos de poder e reprodução de uma lógica punitivista, né? O sujeito faz uso de determinadas drogas porque também está relacionado à sua realidade, ao seu trabalho, né? À sua localização étnico-racial, etc., né? O consumo da droga, ele tem uma determinação econômica importante, porque tem droga que é comprada na drogaria e a gente não problematiza, né, o uso descontrolado da droga controlada, que é a medicação, né? As pessoas tomam remédio para tudo, sem acompanhamento médico de outros profissionais, né? Tem aí o movimento de farmacologização, você tem as drogas lícitas, né, que determinadas camadas da sociedade fazem uso e não tem uma reprovação presente, né? Mas cometem violência contra mulheres, contra as crianças, tudo isso. E, por outro lado, você tem aí uma atenção especial, né, uma população em maior vulnerabilidade. E aí você tem uma intensidade do uso de determinadas substâncias devido à falta de trabalho, né? Estão falando de desemprego, questões familiares, né? Etc. E que isso não é levado em consideração, reduzindo o sujeito ao seu consumo nocivo, seu consumo prejudicial, né? Então, é fundamental com que a gente também suscite esse debate, entenda que ele está no campo das disputas de projeto, né? E nos nossos espaços institucionais é preciso qualificar, viabilizar informação, criar, por exemplo, comitês nas instituições de combate ao racismo que averiguem situações, né, de violação múltiplas, não só do racismo, a misoginia, LGBTfobia, racismo, etc., que se fazem presentes, né? E, ao mesmo tempo, se acolhe o sofrimento das pessoas, porque não temos espaços de escuta, pelo contrário, você tem a negação dessa escuta, né? O sujeito que se vire com isso, né? Então, é fundamental com que se escute, mas também se crie uma formação, educação permanente e um processo de encaminhamento desse tipo de casos. Pô, muito bom, muito bom. Gente, é o seguinte, o papo tá muito bom, mas nós já estamos nos aproximando aí, das 9 horas, que era o teto, né, que eu tinha combinado com as palestrantes, tá? Eu queria, mais uma vez, aproveitar o momento e divulgar, né, o dia 9 de dezembro, onde a gente terá uma oficina, né,
que faz parte da pesquisa, né, que está em parceria entre os sindicatos e a Fiocruz, né, e fazer o convite, né, a todas e todos aí, né, participarem dessa oficina, né, está no site do Sindipetro RJ, né, quem for do Rio, né, para participar, basta preencher lá, e é importante preencher esse formulário para que a gente possa montar e fornecer a estrutura necessária, né, para que a gente tenha uma oficina que seja confortável, né, a todas e todos, tá? Eu gostaria aí de encaminhar para as considerações finais, tá? Aí poderia aí ser 10 minutinhos para cada uma. Obrigada, Guilherme, obrigada, Raquel, obrigada a todos que participaram, todas, todos. Eu acho que esses temas eles são bastante complexos e é bastante importante criar espaços assim de discussão, de trocas, né, para que a gente consiga avançar de fato e mudar muito do que está colocado aí, né, desfazer essa colonialidade que tá tão, do saber que está tão presente ainda em nós, a gente tem muito ainda que desconstruir. Então, parabéns também por esse espaço. O Charles, o Charles colocou vários elementos sobre o debate, né, que foi colocado sobre colorismo, pardismo, né? Ele está pedindo aí é, correção, né? Se tiver algum debate e tal. Pelo É, amor de Deus, se eu estiver falando besteira, me corrijam, tá? mas assim, não se sintam, tá? Impedidas de falar isso, se precisar falar algum toque sobre isso, né? Eu só não gostaria de esticar, tá, Charles? Depois das 9 horas, tá bom? Eu acho que é com você, né, Raquel? Questão racial. Eu não sei se é um tema para a gente abrir aqui de novo, né? Porque é, eu acho, vamos começar com a dúvida. Primeiro dizer que eu não sou especialista em questão racial, né? As pessoas que se beneficiam do racismo é que são especialistas em questão racial. Outra, eu acho que é muito preocupante, né, sobre essa questão da racialização, né? Acho que começar por aí, no aspecto sobre possíveis dúvidas, né? Tá na mira ou não tá? Já passou por racismo? Se passou por racismo, é isso. Se não passou por racismo, a gente tem que entender onde é que está, né? E por outro lado, também entender que o branco considerado universal é o branco europeu, né? No Brasil, você tem aí a estratificação muito colocada do branco brasileiro, né? Também atravessado pela miscigenação. Quando sai do Brasil, não é reconhecido como branco, e sim como latino, né? E essa passabilidade branca, ela é aqui no Brasil e isso tem outros lugares a partir do momento que a gente sai desse espaço, né? Que a gente sai da, do nosso território, né? Então, acho que isso isso é uma conversa longa que eu acho que precisa de dados para a gente poder analisar e trabalhar mais especificamente quando a gente pensa nessa hierarquia entre brancos e não brancos, né? Como se você tivesse a universalização do branco enquanto uma representação da humanidade e que não dá para também homogeneizar a experiência branca, porque ela é diversa, principalmente pensando no Brasil, as estratégias de miscigenação. Mas isso deixa também para outras lives, porque os impactos do, né, da racialização na branquitude brasileira, na subjetividade da branquitude brasileira é outra coisa, né? E tem muito pano para manga também. Sim, e é bom aí que são mais temas aí para as nossas próximas lives, né? Já tem
propostas de temas a serem debatidas nas próximas lives aí do nosso GT, tá, gente? Então, gostaria aí de Gui, agradecer. Oi. rapidinho. É, os sindicatos se mobilizaram para perguntar, levantar esses dados para a Petrobras, né, sobre autodeclaração étnico-racial e de sexualidade, porque, na verdade, sexualidade é um dado recente que a gente está atualizando agora, mas a autodeclaração étnico-racial naqueles sistemas do RH já tem um tempo já. Os sindicatos mandaram algum ofício, se preocuparam para perguntar da Petrobras dados sobre esses homens? Vamos lá. Quando a gente teve aqueles GTs, né, que falaram sobre diversidade e tudo, nós cobramos a racialização dos dados da Petrobras como um todo, inclusive não Ah, sim, somente, a não TEC e tudo somente mais. e não somente a da mão de obra. Tipo, a gente quer saber quanto tempo um homem negro leva para sair de júnior para pleno, de pleno para sênior, uma mulher Muito negra bom, leva de muito pleno para bom. sênior. Então, nós pedimos a racialização total. A resposta é que hoje não tem, tá? Mas é algo que nós cobramos e é, eu ainda não peguei o plano de equidade completo, né? Porque a apresentação que foi feita semana passada foi aquela apresentação mais sintética, né? A gente vai enviar um ofício solicitando o plano de equidade completo, Não vão com dar todos não, os homem, vão dar dados. não. Vão dar, vão dar sim. Será? Tem que fazer Vai igual eu dar, fiz na especialização. Que eu vai fiz? dar. Fui pesquisar Vai dar sobre a sim, homofobia na Charles. Petrobras. Fui lá eu mesmo pesquisei. Fui lá, entrevistei os homens, os gays, as bias, enfim. Foi o jeito, a gente que tem que fazer. Não, Mas, sim. enfim, tomara que tenha, né? Desculpa, gente, interromper, porque eu fico nervoso. Sim, sim. E o que a Lília colocou, né? A gente não levantou só dados raciais, mas lados de gênero, de sexualidade, né? A gente pediu, né, essa estratificação, né? Então, assim, óbvio, o que eles vão nos dar? Nós não sabemos ainda. Vai ser completo? Não, não vai. Algumas coisas nós vamos ter que partir para fazer a nossa própria pesquisa de fato. Charles, você está correto. Nós já pensamos sobre isso, já cheguei até a discutir um pouco sobre isso, mas vamos ver quais são os dados que vão vir aí para a gente trabalhar e já centrar força naquilo que não foi disponibilizado. Tá bom, gente? Então, gostaria aí de agradecer a presença de todas e todos. Foi muito bom essa live, né? Então, assim, agradecer a Luciana, agradecer a Raquel pela disponibilidade, né, pela, né, disposição e pela belíssima aula que vocês nos deram hoje à noite. Muito obrigado. Boa noite aí. Vamos encerrar a live por enquanto. Valeu, galera.